Shalom. Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu, irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma vez uma mensagem sobre o que temos pregado nos últimos meses, nas últimas semanas, sobre amuletos no mundo cristão. Hoje eu vim com um tema bem polêmico, polêmico, forma de falar, mas trazendo luz às Escrituras, por meio das Escrituras, porque a Bíblia se ensina com a própria Bíblia. A Bíblia se estuda com a própria Bíblia. É muito bom ler outros livros, assuntos sobre o que trata a Bíblia, de grandes autores, porém, nada substitui a própria palavra de Deus. Por isso eu estou sempre aqui no canal incentivando que os amados irmãos estudem a Bíblia, meditem, leiam, se apeguem à palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por onde vem essa libertação, irmão Rômulo? Por meio do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Esse é um dos aspectos. Então, amados, como tem falado, muitos têm substituído o nome do Senhor Jesus, têm deixado de pregar a verdade e a essência do Evangelho. Poxa, irmão Rômulo, qual é a essência do Evangelho? Qual é a mensagem primaz do Evangelho? Arrependimento dos seus pecados e abandono dos mesmos. Arrependimento é mudança de alvo. Se eu vou numa direção errada, eu deixo de caminhar naquela direção errada e volto para o caminho certo, que é o caminho de Deus. João, o imersor, como eu já preguei aqui, não se fala Batista, não era sobrenome dele, isso foi traduzido de uma forma errônea e trazido até a gente, até os dias atuais, de forma errada, equivocada. Mas João, imersor, ele mesmo falava: eu vos faço a imersão para arrependimento de vossos, para que abandonem seus pecados e se voltem para Deus. Amém? Porém, aquele que vem após mim, do qual não sou digno de levar as sandálias, ele vos imergirá no Espírito Santo e no fogo. Então vejam bem, vai imergir. João, o imersor, como diz todo mundo, João Batista, mas já tem uma mensagem no canal trazendo uma curiosidade sobre João, os irmãos podem procurar depois, que vai entender melhor. Não vou me prender isso para não demorar muito. E como de costume, como eu sempre falo dos amuletos no mundo cristão, eu sempre leio e deixo bem clara aqui uma passagem, duas na verdade, eu leio duas e deixo uma para que os irmãos consultem em casa, que é 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 22. Diz assim: precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamente anunciamos o Messias, executado na estaca como criminoso. Para os judeus, este é um obstáculo, e para os gregos, insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Em Romanos 15, versículo 18 diz: porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias, realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência, mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder e de sinais e milagres, e mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até Ilírico, por todo o caminho, proclamei plenamente as boas novas do Messias. De repente o irmão está perguntando: irmão, qual é o amuleto de hoje? Na verdade, eu vou falar sobre 3, porque normalmente os 3 estão ligados juntos dentro de algumas igrejas, com os seus propósitos, a fim de arrecadarem fundos, mas iludindo o povo, que é a muralha, o grito e a trombeta. Sim, irmão, você ouviu muito bem. A muralha, o grito e a trombeta. Vamos ler Josué, capítulo 6. Antes de continuarmos com Josué, quando eu leio sempre 1 Coríntios 1 e Romanos 15, eu sempre
Deixa para os irmãos lerem também Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Muitos se prendem, né? Ah, Josué, Jericó, quando invadiu Jericó, né? E lá gritou para que caíssem as muralhas, aí fica, né? Então venham para a campanha das muralhas, vocês vão gritar dentro da igreja e seus problemas vão acabar. Né? As muralhas dos seus problemas da vida financeira, da vida espiritual, desemprego, vai cair por terra, não sei o quê. Aí alguns vão mais longe, tragam uma trombeta, compra uma trombeta de plástico, uma cornetinha, que no dia vocês vão tocar e vão gritar, para que as muralhas dos seus problemas caiam. Isso aqui é pregado nas igrejas hoje. Se prendem uma passagem do Antigo Testamento, entendam bem, amados, não estou dizendo que o Antigo Testamento não seja favorável para nós, porque tem muitos ensinamentos ali para nós. Amém? Porque estamos no tempo da graça, somos seguidores, discípulos do Senhor Jesus, vamos deixar o Antigo Testamento de lado. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Entendam bem. Só que há líderes espirituais, que se prendem a essa passagem e leva os irmãos a fazerem coisas que verdadeiramente não é para ser feita. Como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, não ousaria falar nada a não ser Cristo crucificado. Cristo pendurado no madeiro. Ele pregava Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, poder de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Não sou eu, Rômulo, ou qualquer outro que tenha poder para isso. Estou aqui para ensinar a verdade para vocês, à luz das Escrituras, das Sagradas Escrituras. E é o Espírito Santo que convence você. Não sou eu. Então leia, por isso eu sempre falo aqui, leia, medite, estude a palavra de Deus. Porque muitos líderes não pregam isso? Porque a partir do momento que você começa a ler, buscar entendimento no Espírito Santo, acende aquela luz de alerta, você começa, opa, isso aqui está errado. Isso aqui não condiz com o que a Escritura fala. Isso aqui não diz. E como eu já falei antes, estou preparando um estudo sobre o apóstolo Paulo. Quem era, quem foi, o que ele pregava. A sua origem, que era judeu. E com todo o conhecimento que ele tinha, ele só pregava Jesus Cristo. Com todo o conhecimento que ele tinha no Antigo Testamento, eu sempre falo aqui, ele não ficou preso a sinais, situações do Antigo Testamento, passagens isoladas, como tem sido pregado hoje. Só que não prega o arrependimento dos pecados. Sim, eu falo aqui, arrependei-vos. A mensagem central do Evangelho é arrependei-vos. Abandone seus pecados e se voltem para Deus de verdade. Quando eu me arrependo dos meus pecados e volto para Deus, estou numa igreja séria, me batizo, a velha natureza tem que morrer. Eu tenho que buscar cada vez mais o Evangelho, não é fácil, mas eu tenho que procurar mais. Paulo chega a tal ponto de falar, trago comigo as marcas de Cristo, e fala, sede meus imitadores, sede meus seguidores como eu sou de Cristo, porque ele foi um exemplo. Como homem, ele foi um exemplo, ele foi perseguido, foi açoitado. Então tem campanhas hoje já da muralha, você não vai ter mais problema. O próprio Senhor Jesus disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo passarei por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se o próprio Senhor Jesus deixou relatado que nós passaríamos por aflições, por situações adversas, como é que vem um indivíduo, um cidadão, dizer que você vai chegar dentro da igreja, gritar, que as muralhas dos seus problemas vão cair, você não vai ter mais problema, acabou. Isso está contra a palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo no Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso sustento. O Senhor Jesus é o nosso sustento. A mensagem do Evangelho é o Senhor Jesus. O Antigo Testamento fala sobre Jesus. E a mensagem central do Evangelho é o Senhor Jesus. Arrependei-vos. Não é colocar o homem acima de todas as coisas, não. Entendam, amados. Então vamos lá. Voltando para Josué,
capítulo 6, a partir do versículo 2, diz o seguinte: eu já entreguei, olha a partir do versículo 1. Jericó tinha posto barricadas em seus portões por causa do povo de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Disse o Senhor a Josué: eu já entreguei Jericó a você, incluindo seu rei e seus guerreiros. Você deve rodear a cidade com todos os seus soldados e marchar em volta dela uma vez. Faça isso por 6 dias. 7 sacerdotes devem trazer 7 chofar, são cornetas feitas com chifre de carneiro, diante da arca. No 7º dia você deve marchar em volta da cidade 7 vezes. E os sacerdotes devem tocar o chofar, as trombetas. Eles devem tocar o chofar com toda a força. Ao ouvir o som do chofar, todo o povo deve gritar tão alto quanto puder, e as muralhas da cidade cairão. Então o povo deve entrar na cidade, cada um diante de onde estiver. Os irmãos depois podem ler até todo o capítulo 6 para entender melhor o que eu vou explicar aqui. Não foi o grito do povo que derrubou as muralhas. Não foram as voltas dos sacerdotes e dos soldados de Israel em torno da muralha que derrubou a muralha. Quem derrubou a muralha foi Deus. Porque Deus orientou a Josué e ele obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra que Deus havia dado, a orientação que Deus havia dado, e obedeceu. E orientou, instruiu o povo para que obedecesse. Deus que derrubou as muralhas. Não foram os gritos do povo. Então não adianta, irmãos, líderes chegarem para você, dizer, levar vocês à igreja e gritar, te dar um papelzinho com o desenho de uma muralha, de uma corneta, qualquer, de uma trombeta, e chegar você dentro da igreja, você começar a gritar, toda a igreja gritar, aquela histeria da igreja, e a mensagem do evangelho principal não sendo pregado, que eu arrependei-vos, obedeçam a palavra, abandonem seus pecados e se voltem para Deus. No mundo tereis aflições, disse o próprio Senhor Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem que ter bom ânimo no Senhor. Alegrai-vos nas vossas tribulações, Paulo escreve. Então, entenda bem, hoje é a 14ª mensagem sobre o tema amuletos no mundo cristão. Oriento que os irmãos vejam as anteriores para que tenham um entendimento melhor. Então, amados, líderes com desculpas levam vocês a fazerem símbolos, amuletos, apoiarem sua fé naquilo como um amuleto, te levando à idolatria. Não, é essa muralha aqui que vou gritar e vai acabar os meus problemas. Quem nos abençoa é Deus. Quem atribui alguma coisa a nós é Deus, o Pai, por intermédio do Senhor Jesus. Jesus disse, tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Em nome do Senhor Jesus. Paulo fala, não ousarei falar nada, a não ser pregar coisa alguma, nada do que você possa imaginar, a não ser Cristo crucificado. Paulo vivia nas igrejas, fundando igreja na Ásia. Não, venham fazer campanha na muralha, venham campanha de não sei o que, a campanha da trombeta, você vai tocar a trombeta e teus problemas acabaram. Eu já preguei aqui antes, é muito bonito quando falam, as pessoas pegam lá o texto de Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas lê o versículo anterior. Paulo fala, sei passar fome como ter abundância, sei passar frio, necessidade, tudo. Adversidades extremas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quem fortalecia Paulo era o Senhor Jesus. Aí pregam, posso todas as coisas que ele me fortalece. Aí vem uma prova, uma situação diversa que o irmão não espera, que a gente não espera.
O Senhor me abandonou, não. Eu estou em pecado, não. Se o próprio Senhor Jesus testificou que nós teríamos aflições, se pregam diferente disso, está errado. Não é isso que o Evangelho ensina. Não é isso que o Senhor Jesus deixou registrado quando estava na terra em carne, providenciando a nossa salvação com o derramamento do seu sangue no Calvário. E Paulo, orientado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, fala, sem passar fome, sede, necessidade, frio, ter abundância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se estão pregando contrário a isso, estão pregando contrário à palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. Irmão, quer dizer que você está dizendo, não estou dizendo nada, eu estou te ensinando a palavra de Deus. Esse canal é para trazer a verdade para vocês. Estou aqui pregando a palavra de Deus. Por isso eu sempre deixo registrados os versículos para que os irmãos leiam, busquem, entendam. E vamos mais longe. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Vou ler só o segundo mandamento. Êxodo 20, a partir do versículo 3. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra, ou na água embaixo da linha da costa, ou debaixo do mar, do oceano. Você não deve se curvar a elas, nem lhes servir, pois eu, Adonai, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração, de quem me odeia. Entendam bem, a partir do momento que você se curva, você apoia a tua fé num amuleto, que é uma idolatria disfarçada, você odeia Deus. Então, se um pastor, se um bispo, se um líder religioso te ensina isso, ele odeia Deus. Ele está pregando o que é conveniente a ele, não é o que está na palavra de Deus. Ainda que eles olhem texto, como eu citei em Josué, para você chegar na igreja, levar papelzinho de muralha, escrever o teu problema, que o seu problema vai cair, e gritar para que seus problemas caiam, você está em desobediência à palavra de Deus. As muralhas caíram, repito, porque Deus derrubou, porque Deus obedeceu o que ele havia orientado. Vamos lá, vamos continuar. Mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece às minhas palavras, ou os meus mandamentos, ou os meus preceitos. Então entendemos, é a palavra de Deus. Estou trazendo para você a luz da Bíblia, a palavra de Deus, para mostrar que a partir do momento que eu apoio minha fé num objeto qualquer, eu estou descartando a Cristo, que é a nossa salvação, e apoiando a minha fé em algo que o próprio Senhor Deus desaprova. Está aqui na Bíblia, acabei de ler. Está na palavra de Deus. Não é, o irmão acha, não, estou pregando a luz da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. O meu pensamento, o que eu penso, o que eu acho, é insignificante. À luz das Escrituras, entendam bem. Não é o que eu sinto, eu sinto que eu tenho, não. Estou trazendo para vocês mensagem à luz das Escrituras. Como eu já preguei antes, já falei, sempre, eu tenho que estudar a Bíblia com a própria Bíblia, entender a Bíblia comparando a própria Bíblia. Não é porque livro A, livro B, de fulano A, de fulano B. Não, é a própria palavra de Deus. Então entenda, se eu gero uma imagem, o mandamento está me dizendo que é proibido. Se eu gero uma imagem, seja ela esculpida, desenhada, não importa a forma, irmão. Fuja disso, porque isso está em desobediência com a palavra de Deus. Acabei de dizer para os irmãos. Paulo conhecia isso aqui. E ele pregava a Cristo crucificado. Ele conhecia a história de Israel, de Josué, lá em Jericó. E ele pregava Jesus crucificado.
Então entenda, amados. Para encerrar, Hebreus capítulo 11 diz o seguinte, vou ler na versão que eu costumo utilizar para mensagem, vou ler depois na versão que os amados utilizam em casa. A confiança, né, fé, é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Foi por meio dela que as Escrituras atestou o mérito dos antigos, Pela confiança, entenderam que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê foi criado a partir dos fenômenos existentes. Pela confiança, até aqui só, vou ler na versão que os amados costumam utilizar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entenderam que o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Então a fé, os antigos apoiavam sua fé em Deus. Eles não utilizavam amuletos, não tinham esse recurso. Eles obedeciam a palavra de Deus, a direção de Deus. E Hebreus 9, 22, diz o seguinte, pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Na versão que eu utilizo, na versão que os irmãos têm em casa, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão, como eu li na minha versão, remissão dos pecados. Amados, quem nos redimiu da ira futura de Deus? Foi o Senhor Jesus, quando veio nessa terra, pisou como homem, foi levado ao madeiro, foi morto, crucificado, derramou seu sangue, verteu sangue e água e ressuscitou ao terceiro dia. Fomos comprados por bom preço, a palavra de Deus diz, que foi o sangue de Cristo. E é isso que nos redime. Sou pecador tanto quanto os amados irmãos, todos nós somos, porque a palavra é bem clara em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, deu o seu Filho para nos resgatar, através do derramamento do seu sangue. Então fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então a minha fé é nele. Eu apoio a minha fé em Cristo, porque foi ele que me resgatou para o Pai. A minha fé tem que ser baseada nele, não em amuletos. Entenda bem. Li os mandamentos, um dos mandamentos da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, e isso para vocês. Não farás para ti imagem de escultura, de nada. De nada. Então fuja desse tipo de pregação, irmão. Porque estão em desobediência à palavra de Deus. E se estão em desobediência à palavra de Deus, Deus não pode compactuar com isso. Porque você viu o que eu li, que Deus é Deus zeloso. Então os irmãos têm que fugir desse tipo de pregação. Venham para a campanha da muralha, vocês vão gritar e os seus problemas vão ser exterminados. Aí o próprio Senhor Jesus deixou registrado em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, se uma campanha da muralha, da trombeta, do grito, vai resolver teus problemas, você não vai ter mais problema? O que eu faço com essa passagem de João 16? É só a gente não pensar. Então, o tema central da mensagem do Evangelho é arrependam-se e abandonem seus pecados.
que matava, não mate mais, o que roubava, não roube mais, o que adulterava, não adultere mais. Dentre outras coisas. Então, só usei esses textos para exemplificar o seguinte: mudança de hábito, mudança de atitude, de mente. Se eu gostava de uma briga, não vou evitar agora, vou passar a evitar. Se eu gostava de uma rixa, não, me provocou, eu vou partir com tudo. Não é esse o evangelho. Pedro, antes da conversão, foi lá, arrancou a orelha do soldado lá, do sumo sacerdote, uma espada. Quando se converteu, né, quando realmente reconheceu o Messias como Senhor e viu, e teve o arrependimento dos seus pecados, em certa ocasião ele foi açoitado, saiu regozijante por ser participante das aflições de Cristo. Pedro antes e Pedro depois. E nós? Temos tido essa mesma ousadia? Pensem. Gostaria de encerrar essa mensagem, né, com essa reflexão. Então pensem. Se estão ferindo o mandamento de Deus, Deus não compactua com isso, porque Deus é Deus zeloso pela sua palavra, como está em Êxodo 23:6. Os irmãos podem ler. Amém? Gostaria de encerrar essa mensagem de hoje e pedir aqui que os irmãos compartilhem essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis para alcançar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que quando eu deixar mensagens, chegue a notificação para vocês, compartilhe. E se possível, deixe o seu like. Amém, amados? Vamos orar, agradecer a Deus pela mensagem de hoje e que o Espírito Santo venha falar com cada um de vocês. E mais uma vez eu falo, repito, né? Leiam, estudem, meditem a palavra de Deus, para que, por meio da revelação do Espírito Santo, vocês possam ser libertos, né, desse jugo que tem colocado sobre vocês, ensinando um evangelho falso. O objetivo do canal é trazer a verdade e a luz das Escrituras para vocês, para todos nós, para que tenhamos cada vez mais compreensão do reino de Deus. Amém, amados? Vamos orar nesse instante. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, Pai, possa agora penetrar a ponto de dividir alma e espírito junto e medulas de cada um, como diz a Tua palavra, Pai, e esclarecer cada um, ó Deus, sobre o que foi pregado, sobre essa mensagem hoje à noite, Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar cada vida, e em nome do Senhor Jesus, nome que está acima de sobre todo nome, que todo jugo, todos os grilhões do inferno, das amarras do diabo, de enganos, que tem aprisionado os Teus filhos, Pai, sejam quebrados agora, sejam desfeitos, sejam anulados, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, para que vidas venham ser salvas, curadas e libertas, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, gostaria de agradecer mais uma vez, né, me despedindo hoje da mensagem, e até o próximo sábado com mais uma mensagem para os amados irmãos. E mais uma vez compartilhe, né, com o máximo de pessoas possíveis. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, para que quando chegar a mensagem nova, tiver mensagem nova, vocês recebam a notificação, para que venha abençoar a vida de vocês e de outros irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Um final de sábado abençoado, um domingo abençoado na presença do Pai. Para todos, shalom, até o próximo final de semana. Deus abençoe a todos.